grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O nosso assunto de agora é Campeonato Brasileiro da Série D e a gente já está vendo aí os jogos da 7ª rodada. Acabou o primeiro turno. Acabou o primeiro turno da fase classificatória, mais 7 rodadas para a gente definir os 32 que vão avançar para a fase final. Então vamos nessa com o grupo 1, também classificação. Mas antes da gente mergulhar na Série D do Campeonato Brasileiro, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e deixa o seu comentário. Quem que você acha que vai subir? Quem que está fazendo sucesso nessa Série D? Deixa a sua marca aqui e interaja com a gente. Vamos lá, 7ª rodada, a Tuna Luz ganhou do Princesa de Solimões por 1-0. Jogando em casa, o Trem perdeu para o Águia de Marabá também 1-0. O Nacional venceu outra, bateu o São Francisco, confirmando o favoritismo 2-0. E o Maitá conseguiu vencer o São Raimundo por 1-0. Vamos à classificação do grupo 1. Nacional está com 16 pontos ganhos. Segundo lugar para o Águia de Marabá, tem 14. Terceiro, a Tuna Luso, 12. Quarto, o Maitá está com 10 pontos, esse é o G4. Nacional, Águia de Marabá, Tuna Luso e o Maitá, o G4. Das 4 equipes que vão se classificar para a fase final. Nesse momento seria esse aí, Nacional, Águia, Tuna Luso e o Maitá. Quinto, Princesa dos Solimões com 8, também com 8, São Raimundo em sexto. Sétimo lugar, São Francisco tem 6, oitavo, o Trem com 3. Fim do primeiro turno no grupo 2, Atlético Cearense e Fluminense do Piauí empataram por 1-1. O Ferroviário acabou 100% do Ferroviário, mas segue como um dos 5 invictos dessa Série D e é disparada a melhor campanha. Empatou agora com o Maranhão fora de casa lá no Castelão de São Luís por 1-1. O Tocantinópolis venceu o Cordino por 2-0, vitória muito importante, a gente vai mostrar daqui a pouco na tabela. Parnaíba e Caucaia empataram por 1-1, Caucaia segue sem vitórias. No grupo 2, Ferroviário liderando e manteve, mesmo com empate, a sua diferença para o segundo colocado, está com 19 pontos. Segundo, Parnaíba tem 11. Terceiro lugar para o Maranhão, 10 pontos. Quarto, Tocantinópolis, com a vitória na rodada, entrando no G4, terminando o turno entre os 4 primeiros com 8 pontos. G4 com Ferroviário, Parnaíba, Maranhão e Tocantinópolis. Quinto lugar, Atlético Cearense tem 7. Em sexto, o Fluminense do Piauí está com 6. Na sequência, o Cordino aparece com 6 pontos e o Caucaia, ainda sem vitórias, tem 5. Fim do primeiro turno, 7ª rodada no grupo 3. Campinense, no sábado, venceu o Potiguar por 1-0. O Santa Cruz começou a desgarrar da galera e ganhou de 2-0 do Globo. Pacajus também muito bem, 1-0 no Nacional de Patos. E o Souza voltando para o G4, ganhando do Iguatu por 2-1. Classificação, a gente vai ver que Pacajus e Santa Cruz deram uma leve disparada, estão com 14 pontos, vantagem do Pacajus no saldo de gols. Terceiro lugar, o Souza, 12 pontos. Quarto, o Campinense está com 10 e saldo 2. Leva uma vantagem de 1 no saldo para o Nacional de Patos. O G4 tem Pacajus, Santa Cruz, Souza e Campinense. E aí o Nacional de Patos é o quinto. Sexto lugar, o Potiguar, também 10 pontos, bem competitivo ainda. Iguatu e Globo com 6 e 4 pontos respectivamente mais para trás. No grupo 4, Atlético de Alagoinhas e Sergipe empataram por 1-1. O Falcon empatou com o Jacuipense lá no Batistão em Aracaju, 1-1. Retrô, 4 vitórias seguidas, 3-1 para cima do Asa. Cruzeiro de Arapiraca e Bahia de Feira empataram por 0-0. A classificação tem o Retrô. A gente falou do Ferroviário, que é invicto na Série D. O Retrô também está invicto. São 4 vitórias e 3 empates, está com 15 pontos. Segundo lugar, o Sergipe, 10 pontos e 3 vitórias. Uma vitória a mais do que o Bahia de Feira, que é o terceiro, também 10. Quarto lugar, o Asa, com a segunda derrota seguida, mas se mantém no G4 com 9 pontos e 3 vitórias. Até aqui tem 3 vitórias e 4 derrotas. G4 tem Retrô, Sergipe, Bahia de Feira e Asa. Na sequência, Jacuipense, Cruzeiro, Atlético Cearense e Falcon. Grupo 5, fim do primeiro turno, 7-0. O Interporto já tinha tomado de 8, agora toma de 7-0 do Anápolis, lá no Jonas Duarte. No Dito Souza e Várzea Grande, Operário e Ceilândia 2-2. União Rondonópolis confirmou o favoritismo e ganhou do Real Ariquemes por 1-0. Brasiliense e Iporá, num confronto direto, jogo de 6 pontos, mas ninguém fez mais do que 1. Foi 3-3 o jogo, muitos gols. O Anápolis é o líder, está com 15 pontos também. Um invicto do campeonato, o terceiro que a gente cita, né? Já falamos do Ferroviário e do Retrô. O Anápolis é outro invicto na Série D, está com 15 pontos, 4 vitórias e 3 empates. Segundo lugar, o União Rondonópolis tem 13 pontos. Terceiro lugar, o Ceilândia, 13 pontos, tem 3 vitórias e 4 empates. É o quarto invicto, né? Além do Ferroviário e do Retrô, Anápolis e o Ceilândia também está invicto.
mas leva desvantagem porque tem muitos empates em relação ao União Rondonópolis. Quarto é o Operário, com 11 pontos. O G4 tem Anápolis, União Rondonópolis, Ceilândia e Operário. Na sequência, o Iporá tem 10 pontos. O Brasiliense é o sexto com 9. Sétimo lugar, o Interporto tem 4. Real Ariquemes só 1. Sétima rodada no grupo 6, o Vitória venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Santo André 2-0 no Real Noroeste, voltando ao G4. Resende e Atlético empataram por 0-0 e a Portuguesa finalmente perdeu, não é mais invicta na Série D. O Democrata de Governador Valadares venceu 1-0. Mas a Portuguesa, apesar de ter perdido a invencibilidade, segue líder, 16 pontos. Segundo lugar, o Atlético, 13 pontos, agora 3 pontos atrás da Portuguesa. Terceiro, o Democrata tem 12. Quarto, o Santo André com 11. O G4 com Portuguesa, Atlético, Democrata e Santo André. Quinto lugar, o Vitória, com 10 pontos. Sexto lugar, Resende, está com 9. E aí, mais para trás, parecendo que não vão disputar essas vagas, o Real Noroeste com 4 pontos e o Nova Iguaçu com 2. Última rodada do primeiro turno no grupo 7 e nenhum empate. O grupo dos empates não teve nenhum. A Patrocinense venceu 2-0 15 de Piracicaba. A Ferroviária ganhou pela primeira vez em grande estilo, 5-1 fora de casa em cima do Cascavel. Inter de Limeira 1-0 no Maringá. O Craque meteu 4-0 no Operário de Campo Grande. Classificação tem a Patrocinense, que é a quinta invicta. Já citamos 5, né? O Ferroviário, o Retrô, o Anápolis e também a equipe do Ceilândia. E a Patrocinense é a quinta invicta. E está na liderança do grupo com 13 pontos. O Craque tem 11, 15 de Piracicaba e Inter de Limeira com 9. G4 com Patrocinense, Craque 15 e Inter de Limeira. Quinto lugar a Ferroviária, mais próxima do G4, está com 8 pontos agora. Sexto lugar Maringá, na sequência Operário, os dois com 7 pontos, só tem uma vitória e 4 empates por enquanto e 2 derrotas cada um. E o Cascavel no oitavo lugar com 6 pontos. O grupo 8 chegou ao fim do primeiro turno, vitória do Caxias, 1-0 no Camboriú. Concórdia meteu 3-1 no Aimoré, São Joséense venceu o Novo Hamburgo por 2-1. Brasil de Pelotas 1-0 no Hercílio Luz, Brasil de Pelotas num bom momento. O Caxias lidera com 14 pontos. Segundo lugar, São Joséense tem 12. Terceiro lugar, o Hercílio Luz com 12 também. Quarto lugar, o Concórdia, 10 pontos, esse é o G4, Caxias, São Joséense, Hercílio Luz e Concórdia. Quinto lugar, o Camboriú, venceu as 3 primeiras e perdeu as 4 seguintes. Sai do G4 pela primeira vez. Sexto lugar, o Brasil de Pelotas, 9 pontos. Sétimo, o Aimoré, está com 7. E para fechar, o Novo Hamburgo, a lanterna do grupo com 2 pontos. Vamos aos principais artilheiros agora da Série D do Campeonato Brasileiro. O principal artilheiro é Marcelo Toscano, junto com ele que é da Portuguesa, o Eric Bahia do Iporá, os dois têm 5 gols. Aí vem a turma com 4. O Stone do Souza, o Gilvan, jogador do Campinense, o Danilo Mariotto, que é do São Joséense, e aí na sequência a gente tem o Mário Henrique do Brasil de Pelotas, o Brandão, centroavante do Atlético, o Pablo Tomás do Operário, que já foi jogador do Santos, do Curitiba, na sequência o Heron do Caxias, o Romário, jogador do Ceilândia, e agora sim para fechar o Aldair do Maitá, e o último da lista é o Fabrício do Maranhão. Então é isso, esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro, chegando ao fim do primeiro turno da fase de classificação em cada um dos 8 grupos. Tem mais 7 rodadas pela frente para a gente saber quais os 32 que passam. Muito obrigado para você que chegou até aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e acompanhe todos os nossos vídeos para saber todos os detalhes da Série B. Está encerrada por lá a 12ª rodada, você clica aqui do lado e deixe seu comentário aí sobre a Série D. Quem que você acha que sobe, quem você acha que tá mandando bem e vai se classificar para a próxima fase, quem sabe pode até ganhar a Série D. Deixe o seu recado aí, um grande abraço e até a próxima.